Daí, moçada, seguinte, o Guilherme Santos, ele fez um pedido aí sobre função logarítmica e tal, mas eu peguei, estou começando pela função exponencial. Gravei um vídeo falando sobre o que é a função exponencial e a definição e dei um exemplo de função exponencial, tá? Agora eu queria te mostrar, então, Guilherme, o gráfico de uma função exponencial, tá legal? Bom, então vamos começar com um exemplo aí, tá? Que é o primeiro que eu estou fazendo, que é o f de x igual a 2 elevado a x. Aqui está uma função exponencial, tá? Observe, Guilherme, que se f de x igual a 2 elevado a x, era como se eu escrevesse y igual a 2 elevado a x, dá na mesma, ok? E é claro que vale a pena lembrar, né, na definição de função exponencial que eu dei num vídeo aí, que eu falei num vídeo aí, mas eu vou relembrar aqui o seguinte: a base da função exponencial, né, a base a, ela tem que estar entre 0 e 1, ou tem que ser maior do que 1, tá legal? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, a base é 2. Então, se você notar, ela se encaixa entre a maior do que 1, ou seja, eu estou usando para esse tipo de base, para uma base maior do que 1. Beleza, Guilherme? Bom, para eu fazer o gráfico disso aqui, vamos voltar às origens, né? Como é que a gente fazia gráfico de função exponencial ou qualquer tipo de gráfico de qualquer função, né? Você construía uma tabelinha, né? Você chutava valores para x e obtinha os valores para y, ou seja, você joga os valores de x, que é o domínio, e acha a respectiva imagem, que é o y, tá legal? Para fazer isso, então, vou montar uma tabelinha de x e y, tá? E você primeiro chuta valores para o domínio, para o x, tá? Bom, eu vou chutar esses valores aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá legal? Vou pegar cada um desses valores e vou jogar na função, para obter quem, Guilherme? O y, tá? Então observe, nesse primeiro aqui o x vale menos 3. Indo nessa função, vai ficar y igual a 2 elevado a menos 3, tá? Só que 2 elevado a menos 3, Guilherme, é como se você escrevesse 1 sobre 2 elevado ao cubo, tá? Toda vez que tiver uma potência negativa, você pode escrever em forma de fração, tá? Toda potência negativa você escreve em forma de fração, tá? Dessa forma como eu estou escrevendo. Bom, só que 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8. Dividindo 1 por 8 dá 0,125. Então, para x igual a menos 3, você obtém o y 0,125. Tá legal? Bom, vamos para o próximo. Para x igual a menos 2, então no lugar do x, coloca lá quanto? Olha lá, menos 2. 2 elevado a menos 2. Seguindo o mesmo princípio, é como se eu escrevesse y igual a 2, sobre 2 ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado dá 4. 1 divididos por 4 dá 0,25. Portanto, o y aqui vale quanto? 0,25. Para x igual a menos 1, então fica 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é meio, é 0,5, 0,50, como queira, tanto faz. Coloco lá. Agora para x igual a 0. 2 elevado a 0, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, sempre vai dar 1. Isso aqui é fácil de provar, tá bom? Então o y vale 1. Agora para x igual a 1. Então no lugar do x agora você vai colocar 1, vai ficar 2 elevado a 1. Ora, 2 elevado a 1, Guilherme, 2. Então coloca 2 lá. Para x igual a 2, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Coloco 4 lá. E para x igual a 3, fica 2 ao cubo, que vai dar 8. Coloco 8 lá. Muito bem. Guilherme, o que você acabou de encontrar nessa tabelinha aqui que nós acabamos de fazer? O que você acabou de encontrar? Cada um desses valores que você encontrou aqui, em cada linha, nós estabelecemos aqui pares, né? X e y, estabeleceu pares. Pares ordenados, que nós representamos através de parênteses, tá? Então, aqui está o primeiro par ordenado, o segundo par ordenado, o terceiro par ordenado, né? E o que cada par ordenado representa? Cada par ordenado representa um ponto no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, vou montar aqui um sistema de coordenadas cartesianas, né? O eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. Já coloquei no eixo x os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que foi o que eu chutei a princípio. E no eixo y coloquei os valores que eu encontrei jogando, né, o valor de x nessa relação, nessa função. Tá? E vamos então agora
representar cada par ordenado aqui. Lembre-se, cada par ordenado representa um ponto, tá? Então o primeiro par ordenado é menos 3 para x, 0,125 para y. Então se vem aqui no menos 3 para x e no 0,125, olha lá, ó, representei esse ponto aqui que eu estou colocando. Que cor que é essa? Sei lá. É o ponto, tá ali. Vou para o segundo ponto, menos 2 e 0,25. Tá lá, ó, menos 2, 0,25. Terceiro ponto, menos 1 e 0,5. Menos 1 e 0,5. Quarto ponto, 0 para x e 1 para y. 0 para x, 1 para y. Tá lá. Outro, 1 e 2. 1 e 2. 2 e 4. 2 e 4. E 3 e 8. Tá lá, 3 e 8. Se você pegar todos esses pontos e juntar, você vai ter essa curva, tá? Que é chamada curva exponencial. Observe uma curiosidade, Guilherme. Eu coloquei continuando para cá porque eu poderia ter estudado valores menos 4, menos 5 e ela vai tendendo, né, a encostar aqui no eixo x. Mas não encosta no eixo x. Ele chega muito próximo do eixo x, mas não encosta no eixo x. Sabe qual o motivo? Lembra da definição aqui, ó? A base ela tem que ser maior entre 0 e 1 e maior que 1. Ou seja, ele não está falando maior ou igual a 0. Então não pode cruzar no 0. 0 não pode existir aqui, tá? Por isso que ela se aproxima muito. Tem um assunto da matemática chamado limites, que a gente aprende normalmente no ensino superior. Antigamente, na minha época, se ensinava no ensino médio, tá? Era assunto do terceiro ano do ensino médio. Hoje não se ensina mais e passou para cursos específicos de ensino superior, tá? Um assunto chamado limites e derivadas. Limites nesse caso, tá? Mas enfim, aqui está, portanto, o gráfico da função exponencial. Observe uma curiosidade. Esse gráfico crescente é quando a base for maior do que 1. Então, aqui você tem uma ideia, Guilherme, o que acontece quando a base for maior do que 1. Tá bom? Ela vai ser sempre crescente. E esse jeitão aqui, tá? Bom, vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer um gráfico agora para um outro exemplo, tá? Então vamos para esse segundo exemplo. Ó, eu peguei agora f de x igual a meio, está entre 0 e 1, elevado a x. Novamente, é como se eu escrevesse y igual a meio elevado a x. Novamente, a base agora, no caso, é a primeira ou a segunda, Guilherme? A primeira, tá lá, ó. A base se encontra entre 0 e 1, meio, tá? Novamente, vamos fazer aqui a tabelinha, chutar valores para x, posso chutar esses, sem problema, e vamos substituir, olha lá, menos 3, fica meio elevado a menos 3, só que meio é como se você escrevesse 2 na menos 1, tá bom? Elevado a menos 3, isso aqui nós temos uma potência de outra potência, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes, menos 1 vezes menos 3, dá mais 3, ou seja, fica 2 elevado ao cubo. E quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. Pronto, então o y que você encontrou vale 8. Vamos pegar menos 2 agora. Substituir no lugar do x, menos 2. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Meio é a mesma coisa que 2 na menos 1, elevado a menos 2. Tá? Produto de potência de outra potência. Conserva-se a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Portanto, 4 lá. Para x igual a menos 1. Então, meio elevado a menos 1. É como se eu escrevesse 2 na menos 1 elevado a menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 2 elevado a 1, 2. Coloca 2 lá. 0. Meio elevado a 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 sempre vale 1. Então, coloca 1 lá. Agora 1. Meio elevado a 1. Meio elevado a 1 é meio. Meio é 0,5. Então, 0,5 lá. Para 2. Meio elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1. 2 ao quadrado, 4. Fica 1 quarto. 1 quarto, mesma coisa que 0,25. Coloca lá. E para 3, fica meio elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo dá 1. 2 ao cubo dá 8. 1 sobre 8, 0,125. Coloca lá. O que nós encontramos aqui então, portanto? Pares ordenados. E cada par ordenado representa o quê? Um ponto no sistema de coordenadas cartesianas. Coloca o sistema de coordenadas cartesianas A. Tá legal? Putz, esqueci de colocar aqui eixo X e eixo Y, Guilherme. Desculpa aí. Bom, mas você sabe que é, né? Então vamos representar aqui o ponto menos 3 e 8. Menos 3 para X e 8 para Y.
Então tá lá, menos 3 e 8, aquele pontinho lá. Menos 2 e 4, tá lá, esse pontinho. Menos 1 para x e 2 para y, tá lá. 0 para x e 1 para y, tá lá. 1 e 0,5, ali. 2 e 0,25, olha lá. E 3 e 0,125. Se você unir todos esses pontos, você encontra esse gráfico. Observe, Guilherme, que aqui a base, deixa eu até afastar, a base ela está entre 0 e 1, portanto é uma função decrescente. Então o que você acabou de juntar, né? A tela anterior com essa tela agora? Sempre que a base estiver entre 0 e 1, a função exponencial vai ser decrescente. E sempre que a base for maior do que 1, a função vai ser crescente. Bom, Guilherme, isso aqui foi uma ideia de gráfico, tá? Aí agora no próximo vídeo eu vou falar sobre função logarítmica e o gráfico da função logarítmica, tá legal? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida você berra, tá bom? Um abraço, Guilherme. Tchau!